Porque do no que fim as religiões do livro. porque no As fim é uma religiões do livro é que observação tem da essa natureza, guerra. né? Oi? Não, porque no Desculpa. fundo é uma observação, né, da natureza, né, e É, de como as coisas funcionam. Do que você estava falando, para mim ficou muito claro, assim, é quase como se a gente tem um limite, né, a gente nunca vai saber de tudo, mas a religião, ela limita, assim, muito próximo do muito zero, antes. muito antes, né, mas apesar de que a ciência também tem os seus limites, né, a gente não consegue É, afirmar absolutamente a existência ou não de algo se a gente não medir, se a gente não comprovar. Então é só é por isso que a religião isso não, é não maravilhoso. vai Porque além, né, dos limites, assim, é, não percorre, né, essa linha dos limites e é, consegue chegar. E a espiritualidade, pelo contrário, ela vai nesse limite mais próximo da ciência do que é o entendimento, a observação, o entendimento e do ela corpo, da transcende. mente, né? E ela transcende o limite da ciência, de modo Sim, que a espiritualidade está sempre dizendo à ciência que tem mais, sim, que tem exato. mais. O Está sempre limite, dizendo a gente vai sempre empurrando o limite, né, para a frente. verdadeira espiritualidade. Diz, olha, Deus não existe, Ele é. Deus não existe é o que é concernente à ciência. Porque pela ciência ninguém vai provar Deus jamais, porque um Deus que fosse constatável pela ciência, naturalmente já não seria Deus. Seria um dos objetos de Se fosse estudo. medir, se Deus fosse uma Mensurável. medida, né, mensurável. Aí... Mas então ele não existe. Para essa pesquisa, deixa ele fora. Para essa discussão, nem inclui. Não, aliás, não inclua Deus em discussão nenhuma, porque ele está para além do que seja discutível, está para além do que seja mensurável. A espiritualidade, no entanto, acessa essa consciência pela fé, sem nenhum medo da evolução da ciência. Sim. Porque sabe que a ciência carrega um limite que a fé não tem. Exato. A fé sempre é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem ainda, mas que podem ser ainda vistos. Eu estava vendo anteontem, eu não sei que dia, uma fala curta do Marcelo Gleiser, que ganhou esse prêmio pela aproximação de ciência e espiritualidade. Sim. E ele é um cara tão simples no falar que, às vezes, ele parece até um sacerdote científico tentando explicar para crianças uma coisa muito singela. E uma das coisas que ele estava dizendo era exatamente o que você acabou de falar. A espiritualidade não está em conflito com nada disso. Até porque uma das realidades mais insofismáveis da ciência é que nós temos o nosso limite. Sim. Pela via da ciência, nós temos o nosso limite. O tudo não faz parte disso jamais. A gente vai estar sempre em estado de perplexidade. E como é Deus? A ciência entra em perplexidade com as coisas criadas. A espiritualidade entra em perplexidade perene com o Criador. Então, um está lidando com a criação, o outro está lidando com a perplexidade, na observação da criação, se perplexificando com o Criador. Porque uma das coisas que Paulo, por exemplo, diz em Romanos é que o que de Deus se pode conhecer é revelado através das coisas que foram criadas. Então, o estudo da criação é como um estudo bíblico da natureza. Sim. São as digitais de Deus presente em tudo. Em tudo que você vai vendo, descobrindo, meu Deus, eu, pelo menos, no seu lugar, estaria em estado de perplexidade contínua, toda hora, de ver Sim. a inexplicabilidade de tanta inteligência na sofisticação de processos que começam tão simples. Sim. Mas é isso, né? Esse estupor, assim, essa beleza por todos esses fenômenos, né? E a ciência, ela é alimentada por isso, né? Por esse encantamento de coisas muito simples, que seja o DNA, né? Que carrega e todos os nossos ancestrais, e que é tão bonito, né?
ou que seja um solstício, né, de verão, que a gente poderia, né, ritualizar mais e tá com essa conexão maior que com a natureza, que é o que a espiritualidade propõe, que é, poxa, a gente tem o dia mais longo do ano, né, e essas junções que são muito ricas e bonitas, inclusive para a gente nos conectar, né, para os seres humanos se reconectarem. Acho que nesse momento que a gente está muito nesse isolamento social, né, que é mais um distanciamento físico, a gente perde um pouco dessa comunicação interpessoal, do toque, de estar junto, e a gente vai precisar, em algum momento, por mais que essa crise permaneça, resgatar isso, né, de alguma forma, resgatar essas ritualizações, né, que inclusive são importantes para a própria ciência, enquanto seus protocolos. Né?